Hesed ve Shalom Aleichem, graça e paz sejam convosco. Sou Marcos Oliveira Ribeiro e estaremos falando agora de os animais espirituais. Conforme vimos na primeira parte desse estudo, as coisas materiais são sombra das espirituais, que os animais da terra são sombra dos animais celestiais, isto é, os anjos e demônios. Neste segundo vídeo, daremos continuidade ao assunto. Eu nunca achei no texto bíblico que diz que os espíritos não possuem forma, mas todas as vezes os vemos com forma, até forma de animais. No Salmo número 91, verso 13, eu coloquei aqui Salmo número porque na divisão dos textos bíblicos, quando se trata de salmo, não é capítulo, pelo menos é apresentado assim. Os, o livro de salmos são números, número 1, 2, aí vai indo, e não é versículo, é verso. Aí então, diante disso, no Salmo número 91, verso 13, apresenta: Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. No Salmo número 22, versos 12, 13, 16, 20 e 21, esse salmo ele é o salmo da crucificação. Ele é aquele salmo que inicia Deus meu, por que me desamparastes? Aí vai apresentando os demais textos, tudo é como um salmo profético da crucificação de Cristo. No verso 12, apresenta: muitos touros me cercaram. Presta atenção, touros. Fortes touros de Bazã me rodeiam. É, abrem contra mim sua boca, como o leão que despedaça e que ruge. Verso 16: Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca. Aí tem o texto: transpassaram-me as mãos e os pés. Volta a dizer, este é um salmo profético da crucificação de Cristo. Versículo 20: Livra-me da espada e a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Se você perceber aqui nesse texto, apresenta que na questão lá da crucificação de Cristo, haviam muitos touros, fortes touros, cães, é, leão, é, assim, diante dessa noção, normalmente acredita-se que os demônios estavam em peso lá no momento da crucificação de Cristo. Chegam alguns que interpretam que até as horas de escuridão que houve lá na crucificação de Cristo foi o inferno em peso lá, para testemunhar a morte do Filho de Deus. Aí nesse texto apresenta, digamos, os inimigos como animais. Aí vamos para Lucas capítulo 10, versículo 19, apresenta: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aqui novamente, nesse texto apresenta aqui os seres espirituais como serpentes e escorpiões. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 3 ao 11, alguns entendem que venha a ser
helicópteros de batalha da atualidade, mas existem determinadas características nesse texto que descartam essa possibilidade e direcionam para que venham ser seres espirituais. Então vejamos o texto de Apocalipse, capítulo 9, versículo 10 ao 11. Diz o seguinte: da fumaça saíram gafanhotos, que de uma certa maneira os helicópteros eles têm uma certa semelhança com gafanhotos. Aí sim, saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Esse texto apresenta o seguinte, que esses gafanhotos, eles sabiam distinguir quem tem o selo de Deus e quem não tem o selo de Deus, dando a entender o seguinte, que não eram seres físicos, eram seres espirituais, que somente os seres espirituais que podem distinguir as pessoas que têm o selo de Deus, que é o Espírito Santo, e daquelas que não têm o selo de Deus. Aí chega o versículo 5: e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Versículo 7. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos emparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como uma coroa semelhante ao ouro. Aqui entendem como se fossem, alguns, melhor dizendo, entendem como se fossem aquelas hélices do helicóptero. E seus rostos eram como rostos de homens. É porque lá na questão do helicóptero tem, digamos, lá na frente ficam as pessoas, né, os seres humanos, o piloto. Aí o versículo 8, tinham cabelo como cabelo de mulheres, no sentido compridos, e seus dentes eram como de leões, tinham couraça como couraça de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas como ferrões, semelhante a caudas dos escorpiões. Aí é por causa desse texto que muitos entendem erradamente que viesse ser helicópteros da atualidade. Só que como nós vimos, eles sabiam distinguir quem tinha o selo de Deus e quem não tinham. Então não eram, digamos, os helicópteros, mas eram seres espirituais. Aí continuando o versículo 10, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo. Em outras palavras, também helicópteros não têm, digamos, como rei o anjo do abismo, que no caso é o ser maligno, o demônio, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Esses gafanhotos, eles são liderados por esse ser maligno do abismo. Aí nisso não tem como, nesse sentido, ser esses helicópteros, ou melhor, esses gafanhotos serem helicópteros, e sim serem de fato seres malignos que saíram do abismo.
Aí temos Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse dragão vermelho, ele é a representação de Satanás. Aí Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 2 e o versículo 20 diz o seguinte: Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres, ele tinha na cabeça e dos outros que subiu, e diante do qual eles caíram. Isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Aqui essa besta que saiu do mar, desse texto de Apocalipse, faz referência ao anticristo. Aí, continuando, né? Existem muitos textos bíblicos que apresentam os inimigos, os demônios, os seres espirituais comparados ou apresentados como animais, como bichos. Algumas referências bíblicas de demônios como animais são Lucas capítulo 10, versículo 19, Apocalipse capítulo 16, versículo 13, que apresenta espíritos imundos semelhante a rãs. Aí temos Apocalipse 9, versículo 1 ao 11, que fala dessa fumaça onde saíram os gafanhotos, e Salmo 91, verso 13, que faz referência ao pisar, leão e a víbora, esmagar o leãozinho e o dragão, ou dependendo da versão serpente, dentre muitos outros textos bíblicos. Mas isso não é apenas para seres malignos, seres demoníacos. Algumas referências bíblicas de anjos celestes também são apresentados como animais, como Ezequiel, capítulo 1, versículo 5 ao 14, que faz referência aos querubins. Tem Ezequiel, capítulo 10, versículo 14 ao 15, que também faz referência aos querubins. Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, que também faz referência aos querubins. Isaías 6, versículo 2, que faz referência aos serafins, que eles possuíam asas. E a palavra hebraica serafim tem um sentido de serpentes ardentes ou dragão. Isso dentro de muitos outros textos bíblicos que vão dando a entender isso. Normalmente esses animais são identificados como querubins, mas fazendo um paralelo de Ezequiel capítulo 1, versículo 5 e Ezequiel capítulo 10, versículo 14, apresentam que os rostos desses seres animalescos apenas o rosto de boi é identificado como querubim, mas a interpretação que os 4 rostos são os querubins parte do versículo 15. É aquilo que nós falamos em um outro vídeo a respeito se Satanás ele era
querubim ou serafim. Aí eu apresentei melhor essa noção. Continuando, ao estudar as culturas, as religiões e mitologias, tanto as atuais como as antigas, vemos que muitos mitos, lendas e deuses pagãos possuem forma ou são apresentados como animais sobrenaturais, como por exemplo, possuem corpo humano com cabeça de animais ou vice-versa, às vezes corpo de animais e cabeça humana. Essas são representações dos seres espirituais, no caso anjos e demônios, como por exemplo os animais mitológicos, animais que têm a mistura de bichos com seres humanos, como minotauro, lobisomem, vampiro, sereias, dentre outros. Também os animais alados, como por exemplo Pégaso, dragão, dentre outros. Animais com poderes, animais com várias cabeças, animais com chifres, como por exemplo unicórnios, que no caso seria um cavalo com chifres. Todas essas noções, elas são representações de seres espirituais, que muitas das vezes são vistas em visões espirituais, em sonhos. Esses seres mitológicos ou divindades antigas, animalescas, são representações de seres espirituais. Algumas pessoas com dom de ver o mundo espiritual veem de forma bem constante esses seres espirituais, tanto anjos como demônios, com formas semelhantes a animais. Pessoas com dom de visão espiritual aberta já viram, só dando exemplo, né? O animal lula e raposa como pianista. Existem, assim, são muitas coisas, são muitas visões que eles veem que expressam determinadas características e determinadas funções, tá? Aí existem muitos desenhos animados infantis e filmes feitos por pessoas ocultistas, onde expressam neles muitas realidades espirituais, como essa do animal lula, ser tocador de piano com seus vários tentáculos. Os ídolos infantis ou super-heróis normalmente são mistura de bicho com humanos, como por exemplo Homem-Aranha, Batman, Mulher Gavião e etc. Também esses ídolos eles são invocações de seres mágicos ou transformações em seres com poderes espirituais, dentre outros. Existem muitos ensinos ocultistas da escuridão envolvendo tudo isso. Isso pode parecer um pouco radical, mas eu sei do que estou falando. Eu já li muita literatura ocultista de feitiçaria e satanismo para ter conhecimento. Hoje não aconselho ninguém a ler essas coisas que eu li. Apenas aconselho que se afastem de tudo aquilo que não aproxima de Deus. E isso inclui esses ídolos infantis que são altares a outros deuses nos corações das pessoas. Animais espirituais. Animais ou monstros como amigos ou ajudantes dos seres humanos, animais invocados para manifestar poder ou fazer a defesa, animais com personalidade, falando, ouvindo, animais como
Anjos e demônios, assim, são coisas que são bem comuns, assim, nas literaturas infantis, nos desenhos animados, em muitos filmes, ok? Aí sim, símbolos dos animais como demônios. Ação demoníaca pela forma de animal, isso ocorre devido que os animais são sombra os animais físicos. São sombra dos anjos, são sombra dos seres angelicais. Dessa maneira, tanto anjos como demônios possuem a forma de animais, ao nosso entender, né? Como os querubins e serafins, conforme relatei em outro vídeo. Aí sim, o que os animais lembram, por meio de verbos e adjetivos, é o símbolo de sua especialidade, não de exclusividade. Assim, a maioria é que, assim, a maneira que os demônios são conhecidos na forma que agem pela sua aparência animalesca e pelos movimentos animalescos que ocorrem muitas das vezes em possessão demoníaca, também em visão espiritual ou sonho. Tem muita coisa que Deus ele revela em sonho de muitas realidades espirituais. Existem pessoas que sonham lutando em oposição a feras, em oposição a cachorros brabos, em oposição a serpentes. Assim, muitas coisas são reveladas por meio de sonhos. Dependendo do animal, a especialidade do demônio é seu símbolo. É só ver ou pesquisar o animal no mundo físico e saber o que ele representa em seus detalhes, suas principais qualidades ou defeitos. Por exemplo, certa vez sonhei com uma pessoa que estava cheia de sanguessugas pelo corpo. Nisso eu entendi o tipo de opressão que aquela pessoa que vivia. Ela vivia, ela vivia sem vida, sem ânimo, sem disposição para praticamente nada. Depois de uma ministração, ao ir interceder por essa pessoa, pensei qual seria a forma de confrontar esse ser, essa sanguessuga no mundo físico. Ela no mundo físico sai com sal e fogo, sal ou com fogo. Então, diante disso, em minha intercessão, ao orar por aquela pessoa, eu fiz uso de um símbolo específico, oposto para confrontar aquela realidade espiritual daquela pessoa. O sal contra aquelas sanguessugas. Então, a realidade daquela pessoa, depois dessa intercessão, depois daquela oração, mudou. Essa pessoa passou a ter uma vida normal, não mais com aquele desânimo. Eu sempre digo que quando vai se, no sentido, quando vai confrontar uma serpente, nunca diz que amarra pés e mãos da serpente. Por quê? Porque serpente não tem pés e nem mãos. É nesse sentido, é você utilizar um símbolo adequado para cada realidade espiritual. Nesse caso aqui, na questão de sanguessuga é sal. Na questão de serpente, se vence a serpente batendo na cabeça, ferindo a cabeça, nesse sentido. E usando essa linguagem no mundo do espírito, nas orações de intercessão, você consegue grandes vitórias. Existem manifestações malignas na forma de caranguejo que agem no aperto, normalmente aperto financeiro, fazendo as coisas retrocederem. Caranguejo tem muito essa noção de andar de forma contrária. Outros em formas de urubu. Urubus são aves de carniça, podridão, que são formas de espírito de morte.
Existem manifestações malignas em forma de cavalo, que agem na saúde, podendo colocar e tirar doenças. Esse é um dos motivos que tanto determinados lugares religiosos crescem em número de pessoas que buscam por curas. Uma pessoa que tem poder de cura, sem ser pelo nome de Jesus, e tem pacto com espíritos em forma de cavalo. Para quem não sabe, cavalo tem símbolo de cura, força e velocidade. É do cavalo que muitas das vezes é produzidos muitos antídotos, muitos anticorpos. Como, por exemplo, é no cavalo que são injetados o veneno de determinadas cobras, de determinadas serpentes. Aí o cavalo ele passa a produzir os anticorpos e esses anticorpos se tornam vacina para, para aquele veneno daquela cobra, daquela serpente. Aí é por causa disso que o cavalo ele tem esse símbolo de cura. Sim, voltando aqui ao texto, esta tem o poder dados pelos espíritos de curar. Esse espírito que tem forma de cavalo manifesta como, em muitos lugares, né, como um falecido médico famoso no corpo da pessoa com um pacto que fez e cura aparentemente os pacientes em curas espirituais. Esse tipo de espírito tem a facilidade para curar, assim como também para colocar doenças. Dessa maneira, quem é curado uma vez, normalmente, retorna outras vezes para ser curado de outras doenças e às vezes de doenças cada vez mais graves e mais sérias e mais rápidas. A manifestação dos seres espirituais, anjos e demônios em forma de cavalo, são para a cura, assim como seu simbolismo, assim como seu símbolo representa seu oposto. Nesse caso, de cavalo como símbolo de cura, para o ser maligno, ele se torna um espírito de doença e enfermidade. Os símbolos eles são opostos, eles são tanto diretos quanto inversos, opostos. Como, por exemplo, a vaca, entre outras coisas, lembra alimentação, podendo simbolizar tanto fartura quanto a sua falta, isto é, fome, conforme o sonho de Faraó que José interpretou em Gênesis capítulo 41, versículo 17 ao 21. Assim como os símbolos, assim como os sentidos simbólicos podem ser interpretados por mais de um símbolo, como no caso aqui do sonho de Faraó, foi tanto espigas quanto vacas, que foi interpretado como fartura e como fome. Digamos, os símbolos eles não são limitados a apenas uma única coisa. Podem ter mais de uma coisa tendo o mesmo significado, o mesmo símbolo. Anteriormente apresentei que cavalo é símbolo de cura ou de enfermidade, dependendo do contexto espiritual, se é de Deus ou é do maligno. Existem outros símbolos de cura ou enfermidade, dependendo do contexto espiritual, como, por exemplo, as estrelas do mar, elas são conhecidas por sua capacidade de regeneração, isto é, representam cura. A tartaruga também. A cobra, ela também tem esse símbolo de cura, pois ela vive trocando de pele, e esse renovar de pele tem muito sentido de cura. E dentre muitos outros, digamos, animais que possuem o símbolo de cura.
Desta maneira, a fartura e fome nos sonhos de Faraó podem ser interpretados pelos mesmos símbolos de forma oposta, em vacas e espigas, que no caso fartura e fome, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 41, versículo 25 a 31. Dessa forma, entendemos que os símbolos possuem sentidos diretos e opostos. Em outro momento farei outro vídeo voltado para esse assunto, assim, dos sentidos diretos e opostos dos símbolos. Especialidade simbólica dos animais. Vejamos um outro exemplo. Um sapo passa a ter mudanças e transformações na sua forma física, e em alguns casos os sapos são capazes até de mudar seu sexo. Se for um demônio que tem aparência de sapo, então ele trabalha na opressão que gere, nesse sentido, essas mudanças de transformações, de pensamentos, de sentimentos, e também na área sexual. Os saltos de um sapo maligno podem fazer com que a pessoa mude de cônjuge, questão de adultério, transforma gêneros, desenvolve a vida sexual levando à prostituição. O sapo não tem orelhas externas, ou seja, em sua opressão sobre uma pessoa, faz com que as pessoas elas não escutem o evangelho ou os conselhos proveitosos nesse sentido. O sapo tem língua grande, ou seja, o ser maligno ele age nos boatos, calúnia e difamação. O sapo ele pula, ele salta. Demônios de orgulho têm sentido de desprezar outras pessoas, faz a pessoa não permanecer apenas com aquela que se é casada, mas faz com que ela fique pulando de uma para outra pessoa. Sapo por causa das transformações, das mudanças, é muito usado como símbolo de feitiçaria, de milagres, de sinais, como, por exemplo, as rãs demoníacas de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 ao 14, que apresenta o seguinte: e vi três espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, no caso Satanás, da boca da besta, que é o anticristo, e a boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios operando milagres. Aqui são demônios de falsos milagres, demônios de feitiçaria, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui essas rãs, esses sapos são espíritos de feitiçaria, questão de transformação. Como as coisas físicas são sombra das espirituais, basta olhar para os animais terrenos para fazer a análise deles e conectar as realidades espirituais. Observemos alguns animais e algumas noções dos seus símbolos com suas especialidades. Vejamos alguns exemplos. Animais com duas pernas representam inteligência. Animais com quatro pernas é estupidez, bruto, rude. Animais com chifre é um ser espiritual. Em um ser espiritual é força, poder, liderança, ataque e defesa. Assim, existem muitos
seres espirituais que, quando são vistos em visões ou sonhos, eles têm determinados chifres e normalmente isso representa poder, força nesse sentido. Caranguejo lembra o retrocesso, ou seja, é um demônio que faz as coisas andarem de forma contrária, deixa as pessoas no aperto e elas não conseguem avançar, assim dentro de muitos outros sentidos. Caranguejo, siris e camarões possuem 10 pés, lulas e cibas possuem 10 tentáculos para pressão. Assim, existem pessoas que comentam que são espíritos que geram angústia, que gera uma angústia muito grande, assim, a questão de lulas e cibas. É no sentido como se apertassem, é como se sufocassem espiritualmente, emocionalmente a pessoa a quem elas oprimem. Urubu, ave de rapina, de grande envergadura, ligada à carniça, à podridão, são formas de alguns espíritos de morte. É uma ave carniceira. Cavalo como nós já vimos, né, é símbolo de saúde. Ele pode tanto curar quanto fazer o mal. O cavalo também ele tem símbolo de liberdade, velocidade, viagem, aventura e etc. Todas essas noções assim elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, dependendo do tipo de espírito que se é. Se é um espírito angelical ou se é um espírito demoníaco. Cachorro é símbolo de proteção, de fidelidade. Muitos pactos de feitiçaria de proteção e fidelidade são feitos com espíritos com forma de cachorros, de cães. E automaticamente seu oposto é válido, conforme nós vimos que os símbolos eles têm sentido tanto direto quanto inverso. Ele acaba sendo também símbolo de prostituição e infidelidade. Basta passar uma cadela, uma cachorra no cio, que um bando de cachorros está seguindo ela. Esse tipo de, digamos, espírito em forma de cachorro, ele conduz a tentações na área da infidelidade, da traição, do adultério, nesse sentido, dentro de muitos outros símbolos que o cachorro possui. O morcego e sanguessuga sugam o sangue, isto é, sugam a vida, o ânimo, o físico, o emocional, o mental, o espiritual. São tipos diferentes de espíritos de sono e de morte espiritual. Pessoas com dons de visão já viram espíritos malignos em forma de morcego abanarem com suas asas para as pessoas sentirem sono e dormirem em momentos de culto em igrejas, para que as pessoas elas venham perder o ensino da palavra de Deus, pois o ensino da palavra de Deus liberta. Cobras têm muitos sentidos. As cobras e as serpentes, elas atraem as pessoas, elas são símbolos de traição, engano, astúcia, hipnotismo, persuasão e etc. Vários símbolos em apenas uma coisa. Aqui, hipnotismo, eu conheço uma pessoa que quando ela era pequena, ela viu assim um rio, e aquele rio ela sentiu um desejo muito grande de ir tomar banho nele. E quando ela estava indo, perceberam que era uma cobra que estava com a boca aberta em direção a essa pessoa, e pegaram e atacaram essa cobra, porque aí depois foram entender que o que essa pessoa estava vendo era um rio
E veio um desejo muito grande nessa pessoa de tomar banho exatamente naquela direção onde estava aquela cobra. E não havia esse rio no mundo físico. Foi, digamos, foi uma cobra que gerou uma hipnose para que a vítima viesse por livre e espontânea vontade já dentro da sua boca. Aí é nesse sentido que cobra ela tem um sentido de hipnotismo, assim como de engano, de mentira, dentro de persuasão, dentro de muitas outras coisas. São muitos símbolos que uma cobra, uma serpente possui. Tanto que se você comentar que aquela pessoa é uma cobra, você vai ver as interpretações variadas, assim, que aquela pessoa é falsa, aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa ela é astuta, aquela pessoa é maligna, porque a cobra ela possui esse múltiplo possibilidades de sentidos. As aves, se for demônios com aparência de aves, eles produzem cativeiro com uma falsa sensação de liberdade. Eles comem as sementes da palavra de Deus, conforme a parábola do semeador em Mateus capítulo 13, versículo 4, que apresenta que as, as aves elas devoraram as sementes que caíram à beira do caminho. As sementes aqui é a palavra de Deus e apresentam nesse sentido que essas aves elas devoram, digamos, elas roubam do coração das pessoas a palavra de Deus para impedir a libertação. Tanto que no sentido de Deus, aves têm aves, asas, aves assim como asas de aves, têm um sentido de liberdade, tem um sentido de livramento. Então, de forma oposta, no sentido maligno, tem o sentido de prisão, tem o sentido de cativeiro. São espíritos malignos que agem para que o cativeiro permaneça, continuem. As aves elas atuam na visão, e visão no sentido simbólico é entendimento. E as aves elas podem gerar entendimento distorcido, podem gerar sentimento de orgulho, podem gerar sentimento de um sentido de desprezar as outras pessoas, sentimento de uma falsa liberdade e muitas outras coisas. A pessoa ela tem um entendimento distorcido diante de uma opressão demoníaca que possui uma forma de ave ou asas nesse sentido. Gafanhoto destrói tudo aquilo que a pessoa construiu. Assim, tem vários sentidos. Tem o sentido de devorador. Rato também tem um sentido de devorador. Escorpião é um demônio que paralisa e ataca com veneno. É um espírito de traição, assim como serpente. Aranha é armadilha. A aranha ela tem muita ligação à teia, a redes, a armadilha, a emboscadas nesse sentido. Touro é símbolo de fúria, de violência. Leão é símbolo de poder, domínio, destruição, força e sono. Assim, leão ele causa muito sono espiritual. Sono espiritual é ensinamento falso, é heresia. O ensinamento falso, ele deixa a pessoa dormindo. É por causa disso que muitos textos bíblicos apresentam no sentido para despertar tu que dormes, se Cristo te resplandecerá. É nesse sentido, porque o leão, se você for analisar o leão, ele dorme bastante no decorrer do dia. Aí, nesse sentido, o leão simbolicamente causa sono espiritual, causa engano, causa ensinamento falso. O tubarão, ele é meio cego. Aí, nesse sentido, adaptando à questão espiritual, tem a ver com cegueira espiritual. Tubarão também ele é devorador.
Sapo, como nós vimos, sofre transformação, pensamentos, atitudes, atua na área de pecados sexuais. Tem uma língua grande, isto é, gera calúnia, fofoca, não tem ouvido, orelha externa, impede de ouvir a palavra de Deus ou conselhos. Também são vários simbolismos com várias atuações. A lista seria muito grande, mas procurei resumir aqui com a tentativa de apenas exemplificar que é dessa maneira que seres espirituais, como por exemplo os demônios, são conhecidos na forma que agem pela sua aparência animalesca e pelos movimentos animalescos manifestos muitas das vezes em possessões demoníacas, visões espirituais de quem tem esse dom, ou sonho espiritual que muitas das vezes Deus ele concede às pessoas e etc, né? Essas manifestações de seres espirituais animalescos não são de hoje, mas se você for pesquisar os espíritos antigos, eles tinham forma ou eram representados por animais nas culturas pagãs, conforme nós vimos anteriormente. O exemplo são os deuses egípcios, assírios, babilônicos. Eles possuíam essas formas, essas características animalescas, como as pessoas que veem o mundo espiritual hoje em dia veem de forma semelhante, de forma paralela os demônios. Aí, nesse sentido, ou é muita coincidência, ou fazem referência aos mesmos espíritos. Né? Animais como seres espirituais em outros textos bíblicos. Em Jó capítulo 40, versículo 15 ao 24, fala do behemote. Alguns entendem como um hipopótamo, mas se você for ver as características desse behemote, não é jamais de um hipopótamo. Lembro que ele tem cauda comprida, assim, a cauda dele faz determinadas coisas e o hipopótamo não tem isso. Assim, mas são características mais próximas de um ser pré-histórico. Alguns entendem como um dinossauro antigo. E sim, quem tem dom de visões e revelações, assim como sonhos, muitas das vezes tem revelações, visões de espíritos malignos na forma de dinossauros antigos. Em Jó capítulo 41, versículo 1 a 84, fala do Leviatã. Esse Leviatã ele é conhecido como a principal entidade das águas nas religiões. Normalmente é identificada como mãe ou senhora sobre as águas e normalmente representado como sereia ou serpente. Tem muitos outros textos, como nós vimos, Salmo 91:13, de pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Daniel capítulo 7, versículo 3 ao 11 e o versículo 19. Daniel capítulo 8, versículo 3 ao versículo 10. Ezequiel capítulo 5, Ezequiel capítulo 1, versículo 5 ao 14. Ezequiel capítulo 10, versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Apocalipse capítulo 9, versículo 17 ao 19, que fala dos cavalos com couraças de fogo e tudo mais, que são expressões de espíritos demoníacos. Apocalipse 12, versículo 3, que fala do sinal no céu do dragão vermelho, que, como já vimos. Apocalipse 13, versículo 1 ao 2 e o versículo 20 também.
Isso dentro de muitos outros textos assim que vão apresentando os seres espirituais como com aparência, como característica, como essência animalescas. E por essa essência podemos ter o entendimento de muitas coisas, de muitos símbolos, de muitas ações, de muitas atuações no mundo do espírito. Assim, de forma resumida, são muitos textos bíblicos que apresentam os seres espirituais, tanto anjos como demônios, com aparência animalescas. E cada detalhe deles no mundo do espírito tem o seu valor simbólico. E volta de só relembrando, as coisas espirituais, elas são sombra das materiais. E ou melhor, as coisas materiais, elas são sombra das espirituais. E assim como Deus ele domina sobre os animais celestiais, que são os anjos e demônios, Deus ele criou o ser humano para dominar sobre os animais terrenos. E, essa compreensão do assim na terra como no céu, assim muda muita coisa nas compreensões das Sagradas Escrituras, ok? E fiquemos com essa noção. Fiquemos com essas noções por aqui, que o Eterno continue nos abençoando no nome de Mashiach e Yeshua, no nome de Cristo Jesus.